O que de fato existe no mundo, o que de fato nós conhecemos em relação à vida, que não passa pela nossa imaginação? Já pensou sobre isso? Como nós compreendemos o mundo? Para mim, o mundo não passa de imaginações. Já parou para refletir sobre isso? Quando você, por exemplo, pesquisa na internet, você vê muitas coisas curiosas, muitas coisas interessantes, como por exemplo, como se deu o Big Bang, como surgiu o universo. A imaginação vai mais a fundo ainda. O que havia antes do surgimento do universo, as religiões, como Deus criou o mundo, como surgiu a vida na Terra, como Deus fez todas as coisas, como Deus fez os animais. E à medida que o homem vai observando tudo que acontece em torno de si, ele vai especulando, ele vai imaginando as possibilidades através das experiências, muitas delas traumáticas. Através disso, ele vai criando aspectos para garantir a sua própria sobrevivência. O que de fato nós compreendemos do mundo e da vida e que isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa própria imaginação. Já pensou nisso? É por isso que eu falo que o que é a vida em si, o que, o que está subsidiando toda a vida, o que está por trás de toda de todo esse fenômeno da fenomenologia da vida, senão a imaginação. Platão já dizia, quando ele falava sobre o plano das ideias, que tudo nada mais é do que a expressão do plano das ideias. Primeiro precisa de uma ideia, para depois dessa ideia tornar-se físico as coisas. A ideia nós podemos traduzir como imaginação. É como se a existência, é como não, parece que a existência ela é um grande fluxo inexplicável, onde que, por mais que nós empenhamos esforços para imaginar como isso funciona, ainda assim nós só vamos estar imaginando como isso funciona. É na questão como surgiu a vida na Terra, como surgiu o Big Bang, como Deus fez as coisas, o que havia antes do Big Bang, e por aí vai. É como se a existência fosse um grande fluxo e que a única função nossa, enquanto seres imaginativos, criativos, é simplesmente alternar ou manipular este fluxo existencial. Sabe aquele lance de brinquedo de pecinhas, de Lego? Que você vê a garotada pegando aquelas pecinhas, que seriam ali a base fundamental da criação, e a partir daquelas pecinhas que já estão ali expostas à mesa, as crianças usam a suas criatividade. Uns fazem uma ponte, o outro tenta fazer uma nave, um caminhão, enfim, e aí a criatividade é diversa. O fato é que as peças já estão ali, né? Antes mesmo as crianças não têm a menor noção de como aquilo foi parar ali, de como se deu o processo da criação daquelas peças. Elas simplesmente estão pegando aquilo que já está pronto e a partir daquilo simplesmente manipulando de acordo com a criatividade de cada um. Vamos dizer que, de acordo com a ciência, a base fundamental da vida seria os átomos, o solo fundamental, a pedra angular. A partir destes átomos, que faz parte do fluxo já existente, nós passamos a manipular tudo isso através das nossas imaginações. Se a gente for mais fundo ainda, o que são os átomos também, senão a imaginação do homem através da sua observação? O átomo é um nome que damos ao fenômeno que nós tendemos a olhar e de acordo com aquilo que nós acreditamos, nós vamos classificando, dando nome, e a partir daí a gente vai
elaborando cálculos cada vez mais complexos, e isso cada vez mais vai se tornando físico, e isso vai, ao passar das gerações, vai ganhando um teor cada vez mais complexo, até que alguém, na atual conjuntura, observa e fala: tudo isso é real, porque eu estou tocando, eu estou vendo, está aqui na minha frente, não tem como eu negar que isso é uma ilusão. Não tem como negar que isso não seja real, porque está aqui, tudo isso é feito de átomos, mas até mesmo os átomos não passam da imaginação humana. E se lá atrás, no átomo de Rutherford, em todos aqueles cientistas que já brigavam por essas questões aí do mundo subatômico, do mundo atômico, e se lá atrás alguém decide não colocar o nome de átomo, mas tartaruguinhas microscópicas, não daria no mesmo sentido? O mundo é feito, a base fundamental da existência é feito de tartaruguinhas microscópicas. Neste mundo existe trilhões, números indecifráveis de tartaruguinhas de todos os tipos de cores, de todos os espectros das cores. E é a junção dessas tartaruguinhas que dá sentido nas coisas, como a gente compreende. Você percebe que a base fundamental da existência é a nossa imaginação. Não existe nada neste mundo que não passa na imaginação do homem. Tudo que nós projetamos em relação à existência, tudo que nós compreendemos em relação à existência, nada mais é do que a imaginação humana em relação à existência. Quando a gente fala sobre isso, a gente já cai num conceito mais quântico. O observador observa a realidade. O observador altera a realidade. O observador manipula a realidade através daquilo que ele acredita. Ele olha para as coisas e as coisas automaticamente se transformam de acordo com aquilo que ele acredita. Mas ele, por fazer isso sempre, o tempo todo, constantemente, desde sempre, ele jamais tem consciência de que a realidade funciona desta forma. Você observa que o observador, que observa a realidade, ele é um ser que imagina a realidade. E aí a realidade se torna como ele justamente imagina ela. E cada perspectiva, cada observador, uma realidade diferente. Mas o fato é o que todos nós comungamos em comum é que nós imaginamos as possibilidades de como a realidade se processa. O que é real de fato é a nossa imaginação. Por isso, dentro dessa reflexão, eu posso dizer que o que é a vida se não meramente um grande sonho? O que é a vida se não meramente a imaginação? Hermes, no hermetismo, já dizia que o todo, ele é mente, o todo é mental. Todas as coisas nada mais são do que pensamento do próprio todo. O todo pensa e as coisas automaticamente acontecem. Você consegue perceber que todo pensamento ocultista, todo pensamento, toda a raiz do pensamento filosófico em si, até mesmo da ciência, é oriundo com profundidade da imaginação? Da imaginação surge os corpos fundamentais da existência, que seriam os átomos. E daí, como reação em cadeia, os corpos macros. Quando nós observamos as coisas lá fora, as coisas nem sempre pode ser aquilo que representa. Porque na maior parte, eu digo 99% das vezes, toda vez que nós olhamos as coisas lá fora, aquelas coisas nada mais são do que a expressão dos nossos pensamentos, a expressão da nossa imaginação, a expressão daquilo que nós acreditamos. Tanto é que o que seria do mundo se nós conseguíssemos apenas olhar, sem sequer interferir com a nossa manipulação mental? Como poderíamos compreender o que é a realidade? Consegue entender? Sirhan já dizia que é raríssimo o homem que olha para alguma coisa e não projeta nesta coisa
aquilo que ele acredita. O olhar contemplativo nesta questão seria você olhar para uma coisa sem fazer nenhum tipo de julgamento, acalmar primeiramente a mente, tentar o máximo possível olhar para aquilo que é observável sem fazer essa relação entre mente e o objeto a observar. Isso é raro, porque quando nós estamos neste estado de olhar, sem julgar, sem interferir com a nossa mente, nós estamos praticamente num estado de transe. Então você tem um outro insight, você tem uma outra concepção, uma outra sensação da realidade. Ainda assim, o verdadeiro sabor da realidade nada mais é do que essa experimentação da vida. O sabor da realidade nada mais é do que simplesmente imaginar e, através da nossa imaginação, fazer o que a gente faz, criar. Entende? Então, finalizo. O que é a vida? Se não meramente uma ideia. O que é a vida, se não meramente imaginação?